Bom dia, espero que estejam bem. E nesse vídeo eu gostaria de falar tanto da importância da moderação e de uma elite intelectual que seja moderada. Então, o que tem acontecido na academia nos últimos séculos? Tem destruído, e algo que tem sido muito falado na academia pelos estudiosos, é sobre essa destruição que tem acontecido dos clássicos. Já tem sido falado por Norton Pry, muita crítica à modernidade tem sido feita. Essa crítica à modernidade tem sido feita com razão. Por quê? Porque apenas motivados por rebeldice e imaturidade, eles têm espalhado anarquia na academia. Então, antigamente havia uma ordem na academia. Antigamente você estudava grego e latim. Hoje eu estou tendo que estudar grego e latim sozinha. Se estudava na universidade. As coisas estavam muito mais ordenadas, mas por horror a tudo que é velho, então o que tem acontecido? Por horror a tudo que é velho, a academia tem passado o trator aos clássicos, meramente por ser clássico, que tem que ser destruído. Eu digo que não tem que ser servil ao passado. Por isso que eu falei da importância da moderação. E Platão coloca a moderação como o maior bem. É por isso que a moderação é o maior bem. Não tem que ser servilismo ao passado, tá? Então temos que avançar, mas o passado é necessário. Por quê? Para termos uma base, entendeu? Então, como diz Jaeger, destruir a tradição total de uma sociedade é destrutivo também. Então, o passado ele nos dá base, nos diz onde vemos. Então, a partir dessa base que temos do passado, naturalmente nós vamos evoluir, melhorar, mas essa base não pode nos ser tirada, por uma questão de ser um alicerce. Então, nos últimos séculos, no século XX, a academia passou o trator no estudo do grego, no estudo do latim, e em tudo que é clássico passou o trator em nome dessa modernidade, que não nos leva a lugar nenhum. Então, hoje na academia, nós vemos baixo nível mental dos nossos dias por conta desse trator. E vemos baixo nível mental até na academia. A gente vê doutores que, justamente por conta de um ódio a tudo que é clássico, falando absurdos e sem nenhum entendimento da natureza humana, que Platão tem muito mais. Então, se você lê Platão, Platão tem um entendimento da natureza humana e das necessidades de melhorar a alma humana. Platão, Plotino, Agostinho, muito mais do que qualquer doutor hoje na academia. Você apenas precisa ler o que esses doutores escrevem. A academia tem aprovado pesquisa que fala sobre ter sexo com animais. Então, para você ver o nível que está a academia. A academia estava fazendo pesquisa de dia de masturbação. Então, para você ver a decadência e o nível que está a academia, as universidades. Então, meramente por puro ódio a tudo que é tradicional. Então, fomos jogados nessa modernidade, cheia de ódio essa modernidade. A modernidade, na verdade, que somos jogados é de um ódio violento. Violento de ambos os lados. Mas no passado, por exemplo, a geração dos nossos bisavós e avós, eles tiveram a Primeira e Segunda Guerra. Então, na modernidade, eles tiveram a glória do sacrifício, sacrificar pela liberdade que a ameaça do fascismo e do nazismo causava. Essa glória essa geração não tem. Então, eu vejo como crucial e importante a imitação do que é bom nos clássicos, do que é bom, tá? Não a imitação do que é estéreo no clássico, mas do que é bom nos clássicos, a mesma razão pelo Petrarca. Justamente a imitação dos clássicos pode nos ajudar a melhorar a nossa alma. É a mesma coisa que Platão. Ao estudar Platão, a sua alma melhora. Estudar Agostinho, a sua alma melhora. Então, eles têm uma compreensão da alma humana que hoje, como eu disse, um doutor não tem. Pode nos ajudar a evoluir como ser humano. Então, é bem fundamental nós termos hoje uma geração intelectual, mas uma geração intelectual de verdade, uma geração que lê e medite. Como diz o Petrarca, é importante a meditação espiritual. Então, não é sobre ler inúmeros livros, é sobre ler e meditar. Então, mais importante a quantidade de livros que você lê bem o que você está lendo. Que surja uma geração intelectual que leia, que medite, que reflite, que está completamente falta no mundo moderno. E é essa geração intelectual que precisamos, que, como no método do São Vito, que possa, com as leituras, se esclarecer. Era sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, sobre essa nossa necessidade e a importância da moderação. Platão diz que a moderação é o maior bem. E realmente, ela é o maior bem, a moderação.
O mal da sociedade é o excesso, mas eu digo, o mundo é mal por conta dos nossos excessos. E os nossos excessos e nossas faltas é realmente o que destrói tudo. Então é importante nós retomarmos e imitarmos o que tem de bom, tá? Não o que tem de ruim nos clássicos. Porque os clássicos, como fala do passado, tem o que não funcionou e não dava certo no passado. Então, mas é importante nós valorizarmos eles, especialmente o grego, latino, hebraico, mas também de outros povos, porque como focamos muito no grego e no latim, outros povos como os celtas, existe uma grande riqueza na cultura dos pagãos, porque o cristianismo virou um novo império romano, então ele virou uma religião dominante. Então ele foi imposto à força na população europeia. E dizem que é por isso que os europeus, por ter sido imposto à força, veem o cristianismo de uma maneira diferente. Eles veem o cristianismo mais como alta cultura. A visão na Europa do cristianismo não é igual ao cristianismo evangélico, focado em teologia da prosperidade. A visão europeia do cristianismo é como alta cultura. Como eles têm essa visão dele, mais como alta cultura, como parte da cultura deles. Eles têm uma visão do cristianismo muito mais cultural, os europeus, mas isso é porque a Europa já é o velho mundo, né? Então, os Estados Unidos e aqui, por exemplo, o Brasil, eles são mais imaturos, mas os europeus eles estão muito mais amadurecidos. Então, o que tem de bom nos clássicos? O entendimento da alma humana é maior do que qualquer doutor hoje tem na academia. Então, o estudo dos clássicos, não só do latim, dos helenos e dos hebreus, mas também estudar civilizações pagãs, que é o que eu ia falar. Essas civilizações pagãs como os celtas, que se perderam por conta do cristianismo ter virado uma religião dominante, que foi imposta à população europeia à força, igual ao Império Romano. Mesma coisa. Também é bom estudar os celtas, porque todo mundo conhece, por exemplo, dos celtas lendas como do Rei Arthur. Então, conhecer essas outras civilizações, conhecer a China, aprender com a sabedoria do Confúcio, aprender com a sabedoria da Índia, da Ásia também. Isso é, na verdade, salvar a humanidade. Porque salvar o que o ser humano fazia antes da inteligência artificial tomar o lugar do ser humano, o que o ser humano escreveu quando tinha alma, isso sim que tem que ser lembrado. E falando para os acadêmicos e escritores em geral. Escreva sobre o que você está apaixonado, porque no que você coloca a sua alma, e um pedaço da sua alma é isso que vai ser lembrado pela eternidade, como até hoje nós lemos Homero e a Bíblia. Obrigada.